Vamos lá, vamos para o nosso segundo bloco da aula de hoje. Nós paramos no bloco anterior falando do artigo 41 da superveniência da doença mental, tá? Onde eu dizia que o apenado, ele que comprovadamente tiver doença mental, tem que ser recolhido para um tratamento psiquiátrico em algum estabelecimento adequado, regrado pelo Estado. Tá? Entrando no artigo 42, o artigo 42 nos traz a questão da detração. Veja que o nome é um pouquinho chato e a gente tem que tentar depois diferenciá-lo e não confundir com a remissão, que vem na sequência. Tá? Então, o que é a detração? O que nós temos que entender como detração? Detração é a questão quando efetivamente é computado o período de pena cumprido, o período de reclusão cumprido pelo cidadão, por exemplo, pela prisão preventiva de liberdade ou por uma medida de segurança. Tá? A prisão provisória, por exemplo. Quando o cidadão ficou preso, tá? Ele ficou preso um período de tempo. Na detração, ele vai ter esse desconto dessa pena. Vamos pegar um exemplo aqui. O cara foi preso em flagrante pela prática de estupro. O estupro não tem, em preso em flagrante, ele não tem choro, né? Então ele permaneceu 2 anos até a sentença transitar em julgado. 2 anos ele ficou preso, tá? Até toda a situação se desenrolar e efetivamente o julgamento dele ser efetivado. E ele foi condenado, por exemplo, a 8 anos de prisão. Estou dando um exemplo aqui, tá? Básico. Bom, ele condenado a 8 anos de prisão, em regime inicial fechado. Ele ficou 2 anos preso, tá? Uma pena privativa de liberdade, até a sentença transitar em julgado. Na detração, o Instituto de Detração vai fazer com que ele tenha abatido da sua pena condenatória final esses 2 anos que ele já cumpriu. Portanto, o criminoso que foi condenado a 8 anos, ele vai ter descontado, através da detração, os 2 anos que ele ficou preso aguardando o julgamento. Portanto, resta para ele cumprir 6 anos de pena, porque 2 ele cumpriu aguardando que o processo em configuração final fosse efetivado. Isso se configura detração. É o abatimento da pena cumprida pelo cidadão, pelo criminoso, até que a situação venha a ter configurado em trânsito em julgado de maneira final. Tá? Então, com ele condenado a 10 anos, ficou 1 ano preso, vai cumprir 9. Condenado a 4 anos, a 6 anos, ficou 1 ano preso, cumpre 5. Ele vai cumprir o que faltar para a efetivação completa da sua pena. Tá? Da sua pena que ele veio a ser efetivamente condenado. Tá bom? Ainda na questão a detração. Detração, nós temos só que lembrar que, independente do período que ele ficou preso, não tem um critério. Ele ficou 1 ano preso, 1 ano e meio, 1 ano e 2 meses, vai se abater igual. Ficou 1 ano e 2 meses, vai descontar 1 ano e 2 meses, tá bom? Bom, virando a chave para o artigo 40 e... a remissão, desculpe, esquecendo a remissão. Lembra que eu falei para vocês antes da detração e remissão? A remissão é o desconto da pena também, tá? Mas através da questão efetiva do benefício. Tá? Por exemplo, o preso que ele trabalha ou ele estuda. Tá? Cada dia de trabalho, a cada 3 dias de trabalho, ele vai ter, através da remissão, abatimento de 1 dia de pena. Tá? Isso está onde? Na lei de 7.210, a lei da execução penal. Tá? Essa lei não vou cobrar, porque é uma lei que vai interagir muito com a questão depois também do processo penal. Mas nós temos aqui, anexado ao nosso artigo, tá, que traz essa questão efetiva no artigo 42 da remissão. E a remissão, então, para vocês lembrarem, é a questão do abatimento da pena pela questão do trabalho, tá, do estudo. Mas a do estudo é igual ao trabalho? Não é igual ao trabalho. Como é a configuração da questão do estudo? Professor, mas como estudo? Estudo me refiro ao preso que pode estudar. Tá? O que acontece? A cada 12 horas de estudo, de frequência comprovada de estudo, é 1 dia de pena. Tá? Mas para vocês entenderem, ele não vai ficar o dia inteiro estudando. Existe um período regrado para isso. Então não é assim tão fácil. Mas então em 2 dias, estudando 1 dia inteiro, ele tem 2 dias de pena. Não é assim. Tá? Então, mas no trabalho, a cada 3 dias trabalhado, 1 dia de pena. No estudo, a cada 12 horas de frequência comprovada de estudo, 1 dia de pena. Em média, são 4 horas por dia de estudo possíveis, configuradas. Então, também, na prática, é 3 dias de estudo para 1 dia de pena. É a regra básica. Tá? Bom, pessoal, sobre essa primeira parte, eu elaborei 2 questões concursais, como a gente combinou na aula anterior. Tá? O que acontece?
A primeira questão traz a questão dos direitos, referente aos direitos e ao trabalho dos presos. Tá? Lá que nós analisamos no contexto anterior. O que a questão nos traz? Referente aos direitos e ao trabalho dos presos. Assinar a alternativa correta. Então está nos pedindo a alternativa correta. Temos que achar uma delas que está certa. A assertiva A diz o seguinte: o trabalho do preso não será sempre remunerado. O que nós falamos antes, lá no início do contexto? Tá? Artigo 39. Tratava diz o seguinte: o trabalho do preso será sempre remunerado. Portanto, a assertiva A está errada, porque diz que não será sempre remunerado. Será. O trabalho do preso será sempre remunerado e ele mantém, além disso, os direitos a atendimento de saúde. Tá? A assertiva B diz o quê? O preso conserva todos os direitos não atingidos pela perda da liberdade. Está errado, está certo. Pessoal, perfeito. Tá? Aonde está isso? Vamos lá, direitos do preso, 38. O preso conserva todos os direitos não atingidos pela perda da liberdade. Eu disse antes, ele mesmo preso, ele só perde o direito de ir e vir. Mas o restante dos direitos, ele permanece e mantém todos. Portanto, a assertiva correta nessa questão é a B, que diz que o preso conserva todos os direitos e deveres não atingidos pela perda da liberdade. Então, a assertiva a ser marcada como correta é a B. Mas vamos ver por que a C e a D, obviamente, estão erradas. O que diz a questão, a assertiva C? O preso que trabalhar não terá garantido os benefícios da Previdência Social. Pessoal, falei antes, o preso que tiver que trabalhar terá sempre também garantido os direitos da Previdência Social. Tá bom? Então está errada. Questão D. O preso pode ter respeitado a sua integridade física e moral. Não é pode. O preso deve sempre ter respeitado a sua integridade física e moral. Então aqui nós temos um pé-carratão, né? A assertiva D nos diz o seguinte: o preso pode ter respeitado. Quando ele diz que pode ter, dá a entender que ele pode ter, como pode não ter. Não. O preso perde a liberdade, mas sempre deve ter respeitado a sua integridade física e moral. É obrigação, porque a partir do momento que o preso está sob custódia do Estado, a responsabilidade é do Estado. Tá? Então, isso é uma regra. Então, a questão a ser marcada como a correta nessa questão, a assertiva a ser marcada como correta, é a assertiva B, tá? Nessa questão de exame da ordem. Vamos lá. A outra opção, outra questão que eu trago, é duas desse tema. No tocante à detração e à remissão. Falei há pouco para vocês. Assinar a alternativa incorreta. Aqui está pedindo a opção que esteja errada. Detração e remissão. Falamos há pouco. Vamos lá. A assertiva A diz o quê? A remissão é o benefício de competência do juízo da execução. Perfeito. A remissão ela é de competência do juiz da execução. Ele que vai fazer o abatimento quando tiver que ser feito. Tá? Regra, correto. Assertiva B. Na detração, computam-se na pena privativa de liberdade e medida de segurança. A detração, vocês lembram que é o desconto da pena, tá? Quando o camarada já cumpriu uma parte. Lembram disso? Tempo de cumprimento de pena em prisão provisória, ele cumpriu, ele foi preso no estrangeiro, cumpriu um ano, veio para cá, isso vai ser abatido através da detração. Portanto, a assertiva B está correta. Assertiva C, a remissão consiste no abatimento da parte da pena restritiva de direito pelo trabalho ou pelo estudo. Pessoal, pega ratão de primeira qualidade. A remissão ela consiste no abatimento da pena restritiva de direito pelo trabalho ou pelo estudo. A remissão consiste no abatimento da pena, sim, pelo trabalho ou pelo estudo, mas não da pena restritiva de direito, da pena privativa de liberdade. Uma coisa é pena, nós vimos na aula passada, uma coisa é pena privativa de liberdade, a outra é restritiva de direito. Restritivo de direito é aquela pena que ele não vai poder frequentar lugar tal, tem que se apresentar final de semana na delegacia, não, é diferente. Então, onde é que está o erro aqui? Onde é que está o pega-ratão? A remissão consiste no abatimento de parte da pena restritiva de direito, não, privativa de liberdade, pelo trabalho ou pelo estudo. Tá? Então a questão a ser marcada como errada nessa questão concursal é a C. Mas vamos ver igual por que a D está correta. Detração penal é o desconto da pena privativa de liberdade do tempo em que o sujeito já permaneceu segregado até o trânsito de julgado. Perfeito. Detração é o desconto que vai haver até o trânsito de sentença final condenatória efetivada. Ou seja, ficou um ano preso, condenado a 8, vai concluir os outros 7. Ponto. Então, a questão a ser marcada nessa opção como errada é a assertiva C. Tá? Pessoal, vamos entrar efetivamente no próximo bloco falando das penas restritivas de direito. Tá? Efetivamente. Tá? E agora acabei de comentar em cima delas agora. Mas vou falar para vocês mais minuciosamente sobre essas penas restritivas de direito,
trazendo alguns contextos umas opções para tentar clarear e facilitar o entendimento. Tá? Até o próximo bloco.